Uma boa noite a todos. Vamos começar com a prece, agradecendo a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de nos estarmos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Que as nossas vibrações de amor e de carinho atinjam todos os lares, todos os leitos de dor, onde haja pessoas em sofrimento, tanto moral como espiritual. Que nossas vibrações cheguem a todos os corações cansados e aflitos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, perdoa, Mestre, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nosso tema de hoje é Fatalidade e Livre-Arbítrio, do livro Nascer e Renascer, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então vamos começar. Fatalidade e livre-arbítrio. Antes do regresso à experiência no plano físico, nossa alma, em prece, roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho de nosso próprio reajustamento. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Imploramos o retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrota em romagens mal vividas. Suplicamos a presença de verdugos com quem cultiváramos o ódio para atentar à cultura santificante do amor. Pedimos seja levado de novo aos nossos lábios o cálice das provas em que fracassamos, esperando exercitar a fé e a resignação, a paciência e o valor, e com a intercessão de variados amigos que se transformam em confiantes avalistas de nossas promessas, obtemos a bênção da volta. Vou parar aqui um trechinho para a gente comentar. Então, a doutrina espírita nos esclarece muito que nós pedimos para renascer. Aquela música, né? Eu não pedi para nascer. Realmente nós não pedimos, nós suplicamos, nós rogamos para nascer. Nós suplicamos uma oportunidade de retornar para reajustar, né? Então aqui no começo da mensagem, Emmanuel deixa claro que a gente pede para renascer e pede inclusive para renascer junto de antigos desafetos. Então a gente pede para estar perto das pessoas que a gente precisa reconquistar, reconciliar. E aí ele diz aqui que a gente pede cada obstáculo da vida. A gente pede para que todos os obstáculos que nós não superamos numa vida anterior, que eles nos sejam apresentados novamente nesta nova chance, para que a gente consiga vencer esses obstáculos dessa vez, né? Nós também suplicamos estar perto das pessoas em quem a gente cultivou o ódio numa vida passada. Então a gente pede para estar junto daqueles que vão nos desafiar à melhoria íntima, né? Quando estamos perto de espíritos que não gostam de nós estamos exercitando aí o poder da transformação, né? Da própria transformação. Então nós vamos nos burilando. São os espíritos que não gostam de nós que nos falam exatamente quem nós somos. E aí temos a chance de refletir e de nos modificar. E nós pedimos ali as provas da vida,
pelas quais nós estamos dispostos a passar. Tudo isso antes de reencarnarmos. Fazemos essa programação. Aqui Emmanuel fala junto de amigos, né? Que se transformam em confiantes avalistas das nossas promessas. Nada mais são do que os nossos espíritos protetores, aqueles que vão nos acompanhar durante a jornada. Nada melhor do que eles que já nos conhecem de outras vidas para estar conosco aí, para que a gente cumpra tudo que programamos no plano maior. Então nós fazemos essa programação. Começa então aí o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes quando se fala em destino, parece que tudo foi traçado por Deus, por outras pessoas, né, por juízes espirituais, e na verdade somos nós mesmos que fazemos o uso do livre-arbítrio, escolhendo com quem vamos reencarnar, né, em que local vamos reencarnar, que obstáculos vamos enfrentar, que provas teremos pela frente. E aí, Kardec faz uma pergunta para os espíritos, né, no Livro dos Espíritos sobre isso, dizendo que como pode o espírito escolher as suas provas e depois ao renascer, né, a gente falhar tanto. Aí os espíritos colocam, né, que o nosso compromisso, a nossa programação é feita por nós exatamente porque nós sabemos as forças que temos para enfrentar. Às vezes falhamos? Sim, muitas vezes falhamos, né? Mas temos todo o preparo. Enquanto nós estamos nos programando, nós somos preparados na espiritualidade para sabermos enfrentar cada situação que escolhemos. Então é importante a gente compreender muito bem isso, né? E nós escolhemos e puxa vida, chegamos aqui e não suportamos tudo o que nós escolhemos. E pensamos, será que eu mesmo fiz essa escolha? É tão difícil para mim, uma cruz tão pesada que eu mal consigo segurar, né? Suportar. E a gente pensa que quando estamos no alto de uma montanha, é muito fácil visualizar todo o trajeto, todo o percurso a seguir. É assim quando estamos na espiritualidade. A ajuda dos espíritos, até mesmo da nossa retomada da consciência das vidas passadas, nos faz ter mais clareza, né, sobre as ações do futuro, sobre o que escolher para o nosso futuro. Nós estamos apropriados de uma consciência muito maior, porque relembramos o que fizemos no passado, temos a ajuda da espiritualidade para nos mostrar quais são os melhores caminhos a seguir, como se nós estivéssemos no alto de uma montanha. Mas quando reencarnamos, nós já estamos no plano onde não é possível mais se visualizar do alto. E aí vem a nossa confiança em Deus, a nossa confiança em seus desígnios e na espiritualidade que não nos abandona. Então falta em nós essa fé de acreditar que realmente temos auxílio e somos capazes de suportar tudo que nós programamos na pátria espiritual. Então nos falta a fé, que Jesus nos diz do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda pode compreender que é um grão minúsculo. É essa fé que Jesus nos pede, né? Nem que seja uma pequenina fé, que é essa confiança de que somos capazes e que temos auxílio de Deus e do plano maior. E Emmanuel continua. Efetivamente, em tais circunstâncias, o esquema de ação surge traçado. Somos herdeiros do nosso pretérito e nessa condição arquitetamos nossos próprios destinos. Entretanto, imanizados temporariamente ao veículo terrestre, acariciamos nossas antigas tendências de fuga ao dever onibilante. Instintivamente, tornamo-nos despreocupados à caça de vantagens físicas
de caprichos perniciosos, de mentiroso domínio e de nefasto prazer. O egoísmo e a vaidade costumam retomar o leme do nosso destino e abominamos o sofrimento e o trabalho, quais se não fossem duros algozes, quando somente com o auxílio deles conseguimos soerguer o coração para a vitória espiritual a que somos endereçados. Então, aqui Emmanuel cita quando a gente reencarna, né? Reencarnamos, fizemos a programação e reencarnamos. Quando estamos ali de posse do corpo físico, nós nos deixamos levar por todas as tentações que a matéria física tem, para nos desafiar, inclusive, né? Então, o egoísmo, a vaidade, já tão latentes em nós de outras encarnações, elas se apropriam e a gente costuma dar ouvidos a essas tendências que ainda trazemos dentro de nós. E aí, então, a gente passa a não aceitar o trabalho, o sofrimento que às vezes as provas e os obstáculos nos trazem, né? Então a gente passa a não aceitar, passa a querer ter o prazer momentâneo, as alegrias fúteis, né? Que os bens materiais nos oferecem, e aí vamos negando a oportunidade de nos reajustar, né? Vamos aí buscando os caminhos mais fáceis, os caminhos de fuga, vamos abandonando a nossa própria programação. Também estamos usando o livre-arbítrio, permitido por Deus e concedido por Deus a todos os seres. Então usamos o livre-arbítrio novamente para fugir da programação que nós mesmos traçamos para nós, né? Tudo porque ainda não temos a verdadeira fé, que é aquela fé que nos conduz, que nos dá a certeza de um futuro muito melhor, né? De um futuro mais tranquilo, quando estamos já reconciliados com todos, quando já conquistamos corações perdidos, quando conseguimos, através do trabalho espiritual, reconquistar novos amigos. Nós ainda não temos essa visão lá na frente, de que todo esforço, de que todo trabalho não será em vão, né? É um plantio árduo, sofrendo tempestades, mas que lá na frente vai nos trazer frutos saborosos. A gente ainda não compreendeu bem essa visão do plantar e do colher, que faz parte do livre-arbítrio. Somos livres para plantarmos o que quisermos, mas a colheita é obrigatória. A colheita vai vir de encontro com a semente que nós plantamos, né? Então, é isso que Emmanuel vem nos colocar. E aí ele continua: geramos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade em variados momentos da nossa vida. O mapa da regeneração volta conosco ao mundo, consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas no pretérito remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. Então nós mesmos vamos colher as sementes do nosso plantio, né? Se estamos plantando alegria, vamos colher alegria. Se estamos plantando dor, que é o que temos feito recentemente nas vidas passadas, nesta nós havemos de sentir dor, né? Porque fizemos outros sentirem dor. A saúde, a enfermidade, tudo isso nos faz aí fazer escolhas, né? Para termos uma boa saúde do corpo, nós precisamos nos abdicar de alguns prazeres do doce, prazeres da gula, né? Que nos fazem tão bem quando nós comemos, mas que fazem mal ao nosso
organismo físico, não é? Então é uma escolha. Nós escolhemos o que vamos comer, mas também vamos sofrer as consequências dessa escolha, né? Assim, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. Nós escolhemos diariamente quais serão os nossos pensamentos, se voltados ao bem, se voltados ao lado positivo da vida, ou se vamos estar aí nos queixando, nos lamentando, vendo sempre o lado negativo de tudo. Também fazemos essas escolhas o tempo todo. E sofremos as consequências dessas escolhas, porque o pensar negativo, o se queixar da vida, traz consequências, tanto para o corpo físico como para o nosso espírito, que fica mais suscetível às influenciações espirituais de espíritos mais inferiores. Então, nós estamos a cada minuto, a cada segundo fazendo escolhas, usando, da bênção do livre-arbítrio, para que a gente evolua fazendo boas escolhas. E para finalizar, Emmanuel coloca: aceitemos os problemas e as inquietações que a Terra nos impõe agora, atendendo aos nossos próprios desejos na planificação que ontem organizamos, fora do corpo denso, e que tenhamos cautela com o modo de nossa movimentação no campo das próprias tarefas, porque conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. Então fica aí essa mensagem muito bonita de Emmanuel, que nos faz refletir bastante sobre as nossas escolhas. Quais têm sido as nossas escolhas, né? Não podemos lamentar a colheita, porque fomos nós que escolhemos as sementes. Então ele diz aqui que sementes são essas, né? A semente da paz ou a semente da luta? A semente da felicidade ou a da provação? A da luz ou a das trevas? O bem ou o mal? Quais são as sementes que nós estamos colhendo para esse plantio? Fica aí essa reflexão importante, que possamos compreender que hoje estamos colhendo o que fizemos, o que semeamos no passado. Se queremos um futuro melhor, um futuro de paz, um futuro de felicidade, que saibamos plantá-la agora, com as lutas, com as provas que nós mesmos escolhemos. Que a semana seja tranquila e de paz para todos nós. Boa noite a todos. Sabemos que a bandeira levantada por Kardec é a caridade como caminho para a nossa libertação, para a nossa redenção. Divaldo nos conta que nos últimos 20 anos, nas reuniões públicas do Chico Xavier em Uberaba, era lida a questão 886 do Livro dos Espíritos. Os oradores comentavam e na sessão seguinte, o Chico sempre voltava à mesma questão. Nesta questão, Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Kardec amplia essa resposta. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola,
mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Trata-se, então, da chave para o nosso progresso. E Kardec dedica o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo na orientação desta prática. Abre o capítulo com passagens de Jesus em que ele nos alerta para quando darmos a esmola, não façamos tocar a trombeta, e que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que apenas o Pai, que tudo vê, veja o que fizemos em segredo. É o ensinamento que a beneficência, simbolizada na esmola, deve ser modesta, discreta. O benefício, quando é feito de uma maneira discreta, traz também a caridade moral, pois pode-se transformar o que seria uma esmola, que para muitos feriria o amor próprio, em serviço. A verdadeira caridade é habilidosa e delicada, é generosa, fazendo com que o beneficiado não se sinta humilhado, e sim, muitas vezes, prestando um serviço. A verdadeira generosidade descobre os infortúnios ocultos sem esperar que peçam ajuda. Kardec fala daquela senhora de ar distinto que junto de sua filha sobe até a água furtada, que é aquele espaço que fica entre o telhado e o forro. E os rostos emagrecidos brilham de alegria ao vê-la. Porque o pai se encontra hospitalizado. Leva o necessário acompanhado de suaves e consoladoras palavras. E se acontecer de algum deles adoecer, ela não deixará de prestar os cuidados necessários. Dali, ela parte para o hospital para tranquilizar o pai. Uma carruagem à espera, um verdadeiro depósito de tudo que ela irá distribuir nesse dia. Como se chama? Que importa? Um dia, uma circunstância imprevista leva uma das suas protegidas à sua casa para lhe oferecer trabalhos manuais. E ao reconhecê-la, ela diz: "Não contes a ninguém." Outro importante ensinamento de Jesus é para quando dermos um banquete, convidarmos os cegos e estropiados. Evidentemente que se levar ao pé da letra seria um absurdo, mas sabendo que Jesus falava de forma figurada, compreendemos a importância de se convidar aqueles menos afortunados que nem poderão retribuir o convite. É por vezes uma maneira de ajudá-los disfarçadamente de uma forma cordial. Devemos seguir nossos impulsos. Lembrando do ensinamento do Dr. Bezerra de Menezes, através da mediunidade do Chico, que diz que quando se discute muito a caridade, o socorro chega tarde. Nessa mensagem, Dr. Bezerra conta uma história de Boris Godunov, que foi apresentada no Teatro Bolshoi de Moscou. Nessa peça, a personagem principal, que é um rei, morre num estado lastimável. E duas damas ricas da nobreza russa, saindo comovidas, veem na escadaria um homem enregelado, deitado no mármore frio,
Era um inverno rigoroso, a noite estava muito fria, e uma delas tem o impulso de cobri-lo com o seu casaco de pele muito caro. Mas a outra diz: esse homem não vai compreender esse casaco. Vamos para casa, tomamos um chá e você manda o lacaio trazer os agasalhos. E assim fizeram. No meio da noite, a primeira se lembra do homem e ordena que lhe levem as roupas quentes. Mas o homem havia já morrido. Esse é o ensinamento do Dr. Bezerra. Quando se discute muito a caridade, o socorro chega tarde. Kardec coloca na Revista Espírita, de fevereiro de 1862, que a Sociedade Espírita de Paris se mobilizou para ajudar os irmãos de Lyon que passavam por aflições. Então Kardec relata: desde novembro apressou-se em subscrever 260 francos numa loteria beneficente organizada por vários grupos dessa cidade. Mas o Espiritismo não é exclusivo. Para ele, todos os homens são irmãos e se devem mútuo apoio, sem acepção de crença. Querendo, pois, dar seu óbolo à obra comum, abriu na sede da Sociedade 59, na Rua e Passagem Santana, uma subscrição cujo produto será depositado na caixa da subscrição geral do jornal Siècle. Uma carta de Lyon, dirigida ao Sr. Allan Kardec, informa que um espírita anônimo acaba de enviar diretamente para tal fim uma soma de 500 francos. Que esse generoso benfeitor, cujo incógnito respeitamos, receba aqui o agradecimento de todos os membros da sociedade. E Kardec continua relatando que um espírito que se faz conhecer sob o nome característico e gracioso de Carita, e cuja missão parece ser a de estimular a beneficência em socorro do infortúnio, houve por bem ditar a respeito a epístola que se segue e que nos foi enviada de Lyon. Como nós, os leitores certamente a colocarão também no número das mais encantadoras produções de além-túmulo. Possa ela despertar a simpatia de todos os espíritas por seus irmãos sofredores. Todas as comunicações de Caritas são marcadas pelo mesmo sinete de bondade e de simplicidade. E Kardec diz que, evocada na Sociedade de Paris, disse ter sido Santa Irene, imperatriz. Teria também sido martirizada em Roma, em outra encarnação, conforme ela mesma afirma na mensagem que Kardec coloca neste capítulo. Foi martirizada em Roma no ano de 305, quando das perseguições aos cristãos, determinadas pelo imperador Diocleciano. Nessa época era proibido que as pessoas portassem ou guardassem escritos que pregassem o cristianismo. Todos os livros deveriam ser entregues às autoridades para serem queimados. Carita, que foi denunciada por pregar os ensinamentos cristãos, negou-se firmemente a renunciar e negar sua fé. Foi condenada e entregue aos carrascos que a violentaram e expuseram-na à vergonha pública e a queimaram viva. Depois desse parênteses, então, vamos voltar à mensagem que chegou de Lyon e foi enviada a Kardec. Aos espíritas parisienses que enviaram 500 francos para os pobres de Lyon. Obrigada. Obrigada a vós, cujo coração generoso soube compreender nosso apelo, e que viestes em auxílio de vossos irmãos infelizes. Obrigada, vossa oferenda vai cicatrizar muitas feridas, anestesiar muitas dores.
Obrigada, pois soubestes adivinhar que com este fruto de ouro que enviastes, a fome será momentaneamente apaziguada e as lareiras apagadas durante muito tempo voltarão a ser aquecidas. Obrigada, sobretudo, pela delicada atenção com que soubestes disfarçar vossa boa ação sob o manto do anonimato. Mas te ocultastes o generoso pensamento de serdes úteis aos vossos semelhantes, como a violeta se oculta sob a folhagem, a um juiz, um senhor para o qual vossos corações não têm segredos e que sabe de onde partiu esse orvalho beneficente, que veio refrescar mais de uma fonte abrasadora. Mais de uma fronte abrasadora, expulsando a miséria tão temida pelas pobres mães de família. Deus, que tudo vê, conhece o segredo do anônimo e se encarregará de recompensar os que tiveram a inspiração de socorrer as pobres vítimas de circunstâncias independentes de tua vontade. Deus, meus amigos, gosta de incenso de vossos corações. Gosta deste incenso de vossos corações, que sabendo partilhar as dores alheias, também sabe como se pratica a caridade. Ele aprecia principalmente esse devotamento e essa abnegação que se esquiva ante um agradecimento pomposo, preferindo abrigar a sua modéstia sob simples iniciais. Mas ele ligou a todas as bênçãos que o vosso socorro fará nascer o nome do benfeitor, porquanto, como bem o sabeis, esses transportes de alegria, experimentados pelos corações socorridos, sobem para Deus, e como ele vê que esses eflúvios, partidos da gratidão, são resultado dos vossos benefícios, anota no grande livro do Espírito generoso que os fez nascer a recompensa que lhe cabe. Se vos fosse dado ouvir essas doces emoções, essas tímidas demonstrações de simpatia que deixam escapar os infelizes à vista da mais insignificante moeda, maná celeste caído na sua pobre mansarda, se fosse dado presenciar os gritos infantis do pequenino que compreende que o pão está assegurado por alguns dias, seríeis muito felizes e diríeis: a caridade é doce e vale a pena ser praticada. É que, como podeis ver, pouca coisa é necessária para transformar lágrimas em alegria, sobretudo em casa de trabalhador que não está habituado a ver a felicidade visitá-lo com tanta frequência. Se essa pobre formiga, que recolhe migalha a migalha o pão diário, encontrar em seu caminho um pão inteiro, justamente no momento em que perdia a esperança de dar à família o alimento cotidiano, então essa fortuna inesperada lhe parecerá tão incompreensível que, não encontrando expressões para demonstrar a sua felicidade, deixará escapar algumas palavras isoladas, às quais se seguem lágrimas de enternecimento. Socorrei, pois, os pobres, meus amigos, esses operários que só têm como última esperança a morte num asilo qualquer, ou a mendicidade num canto de rua. Socorrei-os tanto quanto puderdes, a fim de que, quando Deus vos reunir, seguindo a extensa avenida que conduz ao imenso portal, em cujo frontispício estão gravadas as palavras amor e caridade, possa Deus, reunindo os benfeitores e beneficiados, dizer a todos vós: soubestes dar, fostes felizes em receber. Vamos, entrai,
Que a caridade que vos guiou vos introduza neste mundo radioso que reservo aos que têm como divisa amai-vos uns aos outros. Carita, fevereiro de 1862. Não podemos nos esquecer que a benevolência, a indulgência, o perdão devem ser vividos nos nossos lares. Um dos maiores benefícios da pandemia foi o retorno ao lar. Foi o convívio, podendo transformar nossas casas em lares. O amor exige a convivência. E nesse treino de doação, de participação, treino da paciência, faremos do nosso espaço um verdadeiro lar. E isso continua, porque mesmo voltando ao trabalho, nos recolheremos logo no lar, para não sermos negligentes com os nossos, não colocando-os em riscos desnecessários. E vamos finalizar com a prece de Carita, tão conhecida por nós, mas que Kardec não conheceu, porque ela veio através de uma médium, Madame W. Creel, no grupo de Bordeaux, na França, na véspera do Natal de dezembro de 1873. Mais uma prece belíssima desse espírito Carita. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Tenhamos uma noite de paz.